Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Daniel Batista aqui com você para nós falarmos dentro dos direitos humanos sobre a Convenção contra o Genocídio. Um tema importante para a sua prova, você precisa levar esse tema aqui para a sua prova. A Convenção, vou trazer o nome dela aqui para você, ó. Convenção para a Prevenção, então ele busca prevenir e reprimir o crime de genocídio. Pessoal, não é uma convenção muito grande. Aqui é mais parecida com a DUDH, tá? É algo mais curto. É uma convenção mais curta. Então, você precisa ler ela ainda mais, tá bom? É fundamental. Ela foi, no mesmo ano da DUDH, ela foi adotada pela ONU, em 1948. O que ela visava? Prevenir e punir todas aquelas ações que buscavam destruir grupos, sejam eles de um país, sejam eles de uma etnia, de uma raça ou então de uma religião, tá bom? Então, os estados que assinaram esse documento, eles se obrigaram a evitar o genocídio e também a punir o genocídio. Essa convenção, ela foi promulgada aqui no Brasil pelo decreto 30.822, lá de 1952. Ou seja, 4 anos após a assinatura. Tem 19 artigos dessa convenção. Com esse primeiro slide que eu trouxe a você aqui, você já consegue acertar a questão. A IBFC já cobrou que essa convenção ela não foi ratificada aqui no Brasil. Ela não foi promulgada aqui no Brasil. Ela só foi assinada em... Mentira. Aqui no Brasil, a forma como essa convenção ela se mostra é aqui, ó, pelo decreto 30.822 de 1952. Aspectos introdutórios sobre essa convenção. Primeira coisa, galera, genocídio, que às vezes é muito falado assim de uma forma de senso comum, genocídio, pessoal, é quando uma pessoa de fato ela busca destruir um grupo, seja de um país, de uma etnia, de uma raça ou de uma religião, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado em utilizar esse termo e você que está se preparando aqui, além de se destacar na sua prova de direitos humanos, você ainda agrega mais conhecimento. O genocídio, por ele ter relação com o extermínio de povos, ele é um crime contra o direito internacional. E ele é totalmente contrário ao espírito e aos fins das Nações Unidas. Se a ONU ela busca unir as nações, como que ela vai apoiar algo que é contrário às pessoas? De forma alguma. Essa convenção, ela reconheceu que o crime de genocídio, em todos os períodos da história, ou seja, de 0 antes de Cristo até 2024, todos os genocídios foram prejudiciais e causaram perdas à humanidade. Por isso, uma vez que o genocídio é prejudicial, é necessário que os países cooperem entre si para libertar a humanidade do genocídio. Ou seja, para que nunca mais ocorra genocídio. Ou, se porventura ocorrer, que ele seja em uma escala menor do que já foi. O genocídio mais conhecido que nós temos é o Hitler com os judeus. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos. E essa foi uma das causas principais para surgir essa convenção, tá bom? Artigo 1º. O artigo 1º fala que as partes contratantes, quem são as partes contratantes? São os países. Os países que assinaram essa declaração são os países contratantes, beleza? Os países contratantes, eles confirmam que o genocídio cometido em paz ou cometido em guerra, ele sempre vai ser um crime contra o direito internacional. Portanto, elas se comprometem a prevenir e a punir esse crime. Artigo 2. O artigo 2, ele traz o conceito de fato de genocídio. Genocídio é um conjunto de atos para destruir do todo ou em parte um grupo, seja um grupo nacional, ou de uma etnia, ou de uma raça, ou de uma religião. É que ele dá exemplos de ações genocidas.
Um exemplo. Primeiro, matar membros de um grupo. Opa, é uma sinalização de genocídio. Quando você causa lesão grave à integridade física ou mental de membros de um grupo. Possibilidade de genocídio. Outra coisa, quando você submete intencionalmente o grupo à condição de existência capaz de ocasionar destruição física total ou parcial. Vou dar um exemplo para vocês. O sujeito pega uma tribo de índio, 500 índios, e fala para eles assim: a partir de hoje, vocês estão proibidos de caçar e não pode entrar nenhum tipo de comida aqui. Ué, você está fazendo com que aquela condição de existência dele seja ameaçada. Você está ameaçando a própria existência dele. Outro exemplo. Quando você não quer que nasça criança daquele grupo. Ó, a partir de agora, os índios, um exemplo, não podem mais ter filhos. Você está criando uma forma de genocídio. Ou então, quando as crianças que nascerem dos indígenas, eu vou pegá-las e vou enviar para outro lugar, para que elas não sejam criadas no seio desse grupo. Opa, eu estou tentando acabar com o povo. Tudo isso é forma de genocídio. Tá bom? Aí, o que a questão pode cobrar? Só pode ser punido. Peraí, deixa eu jogar o verde aqui. O que a questão pode perguntar a você? E aí, o candidato? O genocídio só é punido na forma consumada? Você vai falar, não. Pode ser tentativa de genocídio. Pode ser coautoria de genocídio. Pode ser incitação ao genocídio. E até mesmo a associação para o genocídio. Tudo isso, olha aqui, ó. Coautoria, incitação. Beleza. Artigo 4. As pessoas que tiverem cometido... Isso aqui é importante, ó. IBS, você já cobrou, professor? Já. Quando as pessoas praticam o genocídio, elas vão ser punidas. Sejam elas, olha aqui, essa parte que a IBS já cobrou. Governante de um país praticou genocídio, vai ser punido? Sim. E funcionários públicos? Sim. E particulares, normais? Sim, também. A questão ela cobra que às vezes os governantes não são punidos. Errado. São punidos da mesma forma. Beleza? Próximo ponto, artigo 5. As partes contratantes, ou seja, os países, eles assumem o compromisso de tomar as medidas legislativas, ou seja, criar leis que criminalizem o genocídio. E além disso, vai estabelecer sanções penais eficazes às pessoas culpadas de genocídio. Imagina, criar uma lei e falar assim, o genocídio, a partir de agora, ele é um crime de menor potencial ofensivo. Pena de 1 a 2 anos. Isso pode? Vai contrário à convenção. Tem que ser pena grave, porque o genocídio, ele é um crime grave. Tá bom? Grave essa informação. Artigo 6. As pessoas que são acusadas de genocídio, ou então os outros atos, né, do artigo 3, elas vão ser julgadas perante os tribunais competentes que estão estabelecidos pelo Estado, tá bom? Ou então pela Corte Penal Internacional, o TPI, Tribunal Penal Internacional. Beleza? Então, quem pode julgar? Ou a Corte Internacional de Justiça, ou então o Tribunal Penal Internacional. Vai ficar impune? É claro que não. É claro que não, tá bom? Outro ponto, genocídio e outros atos enumerados no artigo 3, aqui ó, esses aqui, beleza? Eles não vão ser considerados crimes políticos para efeito de extradição. As partes contratantes se comprometem, em tal caso, a conceder a extradição com sua legislação contratada em vigor. O que é isso, pessoal? O sujeito praticou um genocídio? Pode haver extradição? Sim. Então, mesmo que ele pratique aquilo no exercício de uma função política, ainda assim será extraditado. Ele não pode falar, não, eu cometi genocídio, mas foi em função política, então eu não posso ser extraditado. Ele não pode usar essa alegação. Vai ser extraditado? Sim. Artigo 8. Qualquer parte contratante, ou seja, qualquer país, pode recorrer aos órgãos competentes da ONU, a fim de que estes quem? Os órgãos competentes da ONU,
tomem as medidas que julguem necessárias para a prevenção e repressão ao genocídio. O que é isso? Países estão com dificuldades? Podem pedir ajuda aqui para a ONU. Vocês podem pedir ajuda que nós vamos auxiliá-los no processo de prevenção e repressão ao genocídio. 9. Olha aqui, surgiu uma controvérsia, ou seja, está tendo discussão na hora de interpretar essa convenção? Está tendo controvérsia na hora de aplicar essa convenção? Está tendo controvérsia na hora de executar essa convenção? Olha aqui. Se tem discussão na interpretação, na aplicação e na execução, o que a Corte Internacional de Justiça faz? Traz para cá. Você pode realizar um pedido que eu, CIJ, vou julgar aqui para ver a melhor forma de interpretar, a melhor forma de aplicar e a melhor forma de executar esta convenção. Beleza? Olha aqui o artigo 10. Olha o que o artigo 10 fala. Ele é interessante. Ele fala quais são as línguas que devem ser publicadas. Em inglês, a convenção. Chinês, espanhol, francês e russo. Beleza? E os textos vão ser igualmente autênticos. Então a publicação original dela é em inglês, chinês, espanhol, francês e russo. Depois ela foi trazida para o Brasil por aquele decreto, o 30.000. Quer ver? Vou botar para vocês aqui, ó. Quando ela foi trazida pelo Brasil pelo decreto 30.822, aí sim ela foi traduzida ao português. Pegar isso daqui, ó. Sabe o que a MFC pode cobrar? Meteu um português aqui, ó. Não está em português não. Certo? Beleza. Artigo 11. Essas disposições aqui, pessoal, ó, elas são disposições relacionadas à época. Por quê? Olha aqui, ó. A convenção vai ficar aberta até 1949. Se alguns países quiserem participar, eu trouxe a vocês só a título de conhecimento. Na hora do estudo de vocês, quando for algum artigo muito relacionado à época, vai ficar aberto para inscrição e tal, não são artigos tão cobrados em prova. Trouxe a vocês para trazer essa informação. Tá bom? Aqui, ó. Vamos supor que um país, ele controle outro país. Você vê, você observar, essa convenção é tão antiga que ela é da época que se permitia que um país controlasse o outro. Então vamos supor que o Brasil tem uma colônia. Aí o Brasil assinou essa convenção. Ele pode estender a aplicação dessa convenção para a colônia dele? Sim. É o que fala o artigo 12. Artigo 13, da mesma forma. É aquilo aqui, ó. Isso é uma disposição relacionada à época. Tá? Grave isso. Aqui, ó. Tempo que a convenção vai vigorar e depois a prorrogação dela. Disposição também aplicável à época. Tá bom? Artigo 15, da mesma forma. O que o artigo 15 fala? Se algum dia os países começarem a retirar a assinatura, olha, não quero mais essa convenção não, quero saber dessa convenção mais não, tô fora. Se esse número ficar menor do que 16, a convenção deixa de existir. O que a BFC pode cobrar? Trocar o número aqui, ó. O professor está te orientando quanto a pontos sensíveis dessa convenção. Aqui, ó, artigo aplicável à época. Algo muito mais específico ali da época. Artigo 12. O secretário-geral das Nações Unidas irá notificar os membros das Nações Unidas e os estados não membros. Do quê? Secretário. Quando alguém assinar, notifica. Quando alguém ratificar, ou seja, confirmar aquilo, faz notificação. Quando o novo país aderir a isso aí, notifica. Quando você receber alguma notificação de algum país que quer algum esclarecimento, nos notifique. Quando essa convenção entrar em vigor, nos notifique. Quando você receber denúncias de genocídio, nos notifique. Quando, olha aqui, ó, no artigo 15. Quando essa convenção deixar de vigorar, a revogação é revogação total. Nos notifique também. E quando você receber alguma notificação, nos notifique. Beleza? O artigo 17 aí fala das obrigatoriedades de notificação que o secretário-geral tem que fazer. Artigo 18 é uma disposição aqui específica.
a cópia original, ou melhor, o documento original, ele vai ser anexado lá na ONU. Então, se vocês forem viajar até a sede da ONU, vocês poderão ver o quê? O documento original da Convenção de Prevenção ao Genocídio. O que tem nos outros lugares são as cópias, mas aqui, lá na ONU, nós temos a versão original. Essa convenção vai ser registrada pelo quem? Pelo Secretário-Geral das Nações Unidas. Meus queridos, finalizamos aqui a parte teórica dessa convenção e vou realizar aqui com vocês 2 questões de forma bem rápida sobre essa convenção. Passei ela de forma bem acelerada, são 19 artigos. Artigos curtos, não é complexo de se compreender. A mesma orientação que eu fiz a vocês sobre a Declaração de Pequim, faço também em relação à Convenção e Prevenção ao Genocídio. Leia e releia o quanto você puder. Tiver cansado, corre para cá, bota no fone alguma coisa, ouve essa aula, vai internalizando, vai lendo ali aqueles artigos que você tem um pouco mais de dificuldade, porque vai ser sucesso. Direitos humanos, esse curso aqui de Direitos Humanos, a parte teórica do tópico 1, 2, 3, 4, não precisa de mais nada, é só assistir a aula e ter atenção ao material de apoio. Quanto à parte aqui das convenções e declarações, é preciso você assistir a aula e realizar a leitura dessas declarações. Beleza? Bora então realizar aqui 2 questões? Bora lá. Primeira questão. Ela pede para você marcar, tem opa, peraí, passei. Foto aqui. Aqui, caneta, aqui. Ela pede para você marcar se é V ou se é F. No Brasil, a convenção foi aprovada pelo decreto legislativo, mas ainda não foi promulgada. Pessoal, é o que eu disse a vocês no começo da aula. Eu disse a vocês que o decreto 30.822, ele representa a promulgação dessa convenção. Portanto, essa afirmativa, ela é mentirosa. O que tem você pode tirar. No primeiro slide desta aula, quando você for realizar uma questão da IBFC, de 5 alternativas nós eliminamos 3. Em um único slide nós conseguimos eliminar 3 alternativas. 3 alternativas. Perceberam? Perceberam o quanto é importante uma aula muito bem direcionada? Simbora então. Próximo ponto. De acordo com a convenção, as pessoas que tiverem cometido crime de genocídio serão punidas, salvo os governistas. Governante, então, não é punido por genocídio, não? Pode cometer genocídio de boa, não dá nada. Pessoal, é claro que não. Isso é o que está previsto lá no artigo 4 da Convenção. Artigo 4. Volte lá, faça a leitura, que você vai perceber que governistas, funcionários ou particulares, todos eles podem cometer, crime de genocídio. Tira o que tem 2, vai sobrar o quê? Somente a letra E para nós. Vamos marcar, porque já é alternativa, e vamos realizar a leitura. Vamos realizar a leitura para nós vermos. O genocídio não será considerado um crime político para efeito de extradição, certo? A pessoa pode ser extraditada. Em tal caso, as partes contratantes devem se comprometer a conceder extradição. Galerinha, artigo 7. Maravilha? Letra E. Gabarito aqui, ó. Letra E. Fique ligado nesta informação. Próxima questão. Pede aqui, galera, a incorreta. Vamos lá, vamos começar na letra D. As pessoas que tiverem cometido crime de genocídio serão punidas. Governistas? Sim. Funcionários? Sim. Particulares? Sim. Artigo 4. Essa aqui é verdadeira, portanto não é nosso gabarito. C. Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio de um grupo nacional constitui ato de genocídio? Sim, claro que sim, pessoal. Artigo 2. Artigo 2. A linha E. Tá certo? E B. Entende-se por genocídio, dentre outros atos, efetuar a transferência de crianças de um grupo nacional para o outro. Você joga de um grupo para o outro para tentar exterminar esse grupo. Galerinha, olha aqui. Quer ver? Aqui na verdade, ó, aqui é a linha D. O artigo 2, a linha E, é essa letra B aqui.
Beleza? Questão incorreta é a letra A. A letra A, ela é mentirosa. Onde está previsto aqui? Artigo 4. O ato de causar lesão grave à integridade física ou mental de membros de grupo nacional, étnico, só constitui genocídio quando for praticado por integrantes do governo. E se um particular loucão começar a praticar genocídio, não vai ser crime? É claro que vai ser, pessoal. Gabarito aqui, letra A, é a única que está incorreta. Belezinha? Olha aqui. Finalizamos a Convenção de Prevenção ao Genocídio. Olha aí, ó. 20 para 21 minutos de aula. Revisão, pessoal, muito bem direcionada. Revisão para você acertar a questão de prova. Direitos humanos aí, se você tirar na reta final, para você fazer uma imersão aqui no nosso curso de Direitos Humanos, assistir ele de forma acelerada, 1h30 você vai conseguir matar todos os direitos humanos e vai destacar na sua prova. Fechou, galera? Nós estamos juntos. Assista aqui o nosso curso, aproveite os materiais de apoio. Quaisquer dúvidas, entre em contato, seja pelo Instagram, WhatsApp, estaremos sempre à disposição para sanar quaisquer dúvidas. Fechou? Tamo junto e vamos avançar rumo à sua aprovação aqui na Polícia Penal do Estado de Goiás. Valeu!